Oi, pessoal, como que vocês estão? Aqui a gente tá começando novamente mais um Sessão Macabra, né? Hoje a gente tá numa inspiração musical, né? Eu sou a Jéssica e aqui tá a Ira. Oi, gente, tudo bem? Oi, Jéssica. Olá! Sabe aquele momento, em que o clima baixa, fica tudo quieto, as tensões começam a ficar assim no ar, e aí de repente você começa a ouvir um som de fundo e começa a trazer um efeito, você começa a ficar arrepiada e aí você já está traumatizada e nunca mais esquece o filme? Pois é, neste episódio, neste programa aqui da Sessão Macabra, nós vamos falar sobre músicas e trilhas sonoras dentro do terror que são especialmente produzidas para isso, para nos deixar arrepiadas e estarmos aqui falando, né, Jé? Sim, antes da gente falar, qual que é a importância pra você da trilha, assim, do terror? Me colocar no cenário. Eu acho que a trilha, seja ela um rock, um metal, né, porque o terror tem isso, né, ele mistura bastante, né, flerta bastante com o metal. E também quando não há trilha. Sim, que é uma trilha. É essencial. Que é uma trilha também. Eu gosto também quando tem a ver com a ambientação, sabe? Quando a gente pega um Midsommar, por exemplo, não tem um metalzão, não tem um rock, mas tem as trilhas. As trilhas, talvez, daquela religião lá, trazem um quê mais de terror, um amedrontador, porque você sabe o que tá acontecendo, aí você acaba associando com isso também. E eu gosto também quando tem uma distorção, sabe? Por exemplo, musiquinhas cantadas por criança. Nossa, aí uma criança... Vozinha de criança cantando alguma musiquinha de ninar, você já fica um pouco desesperado, né? Você fala, olha, vem aí algo forte. Tem isso, né? Porque assim, tem a trilha, tem o efeito, toda maravilhosamente produzido, o cinema vai lá, cria... E existem alguns efeitos meio típicos, né? Algumas coisas que nos lembram. E trilhas marcantes, né? E trilhas marcantes, que é disso que a gente vai falar, né? Eu anotei algumas trilhazinhas aqui que eu acho que é importante a gente lembrar. Uma das trilhas mais marcantes pra mim é a mais marcante. Aliás, eu acho que vou começar da menos marcante pra mais marcante, né? Mais fácil. A menos marcante, que na verdade não é que é menos marcante, mas é muito do que a gente falou de silêncio, que é o Atividade Paranormal. Atividade Paranormal não há trilha sonora. E eu acho que não haver trilha sonora faz com que o Atividade Paranormal crie aquela tensão, né? O silêncio leva a gente para aquilo, né? O primeiro filme é de que ano? Porque são ano 2007. 2007. Nossa, pra mim, a minha lembrança é que fosse até mais. Não. Atrás, né? Não. Bem, então assim, só para situar você que está assistindo aí, está acompanhando a gente, Atividade Paranormal, de 2007. Ele é um filme que ele trata sobre, não é bem espírito, fantasma, mas ele leva isso, né? Ele é um filme em que... É aqueles filmes found footage, ou seja, aqueles filmes que são... achamos aqui vídeos de uma coisa que aconteceu, sabe? Gravado numa câmera, como se fosse, assim, independente, como se não fosse filme, né? Exato. E aí ele tem uma visão mais caseira, nos coloca ali dentro da casa, dentro da família. E aí é um casal que eles colocam câmeras noturnas para pegar uma atividade paranormal que esteja acontecendo ali. E o filme, ele é muito silencioso. É muito silencioso. E eu acho, por exemplo, até pensei também na Bruxa de Blair, mas eu acho que a Atividade Paranormal é mais silenciosa ainda. Porque a Bruxa de Blair não tem trilha sonora também, porque foi o mesmo esquema e tal. Mas tem barulhinhos de floresta, de coisas acontecendo. Já a Atividade Paranormal, como que acontece muitas coisas enquanto eles estão dormindo, por exemplo, não tem. A tensão se dá completamente pela imagem. Eu acho que o silêncio faz com que a gente fique focado, né? É aquele silêncio que incomoda. É um silêncio que né? incomoda. Que o que está acontecendo, meu Deus? É que nem quando a gente tá andando pela casa e fala, gente, tá muito silencioso. Nem a geladeira tá pitando, sabe? Né? Não tá fazendo barulhos, né? Porque a geladeira agora tudo faz barulho, né? Ela não tá fazendo barulho. Não tá fazendo então barulho, o que tá acontecendo? Esse é o desespero, né, da Atividade Paranormal. Outro filme também que eu acho que é uma trilha muito maravilhosa, que é o Suspiria, de 77, né? Ou seja, filme antigaço,
Mas que o Suspiria é um filme, não sei se você vai explicar mais ou menos sobre ele. Pode explicar, amiga. Mas o Suspiria é um filme feito pelo Argento, onde tem uma questão muito psicodélica dos anos 70, né? E essa questão psicodélica, né, muitas cores, muitas luzes, enfim, é um filme que resumidamente fala sobre uma escola de dança, né? E uma menina começa a passar alguns apuros, ela começa a achar muito esquisito, enfim, vejam. Né? Inclusive, indico ver o Suspiria antigo para depois ver o Suspiria novo, que também é maravilhoso. Mas, falando desse Suspiria mais antigo, como ele tem essa pegada, é muito do rock progressivo, né? Bastante, bastante. Ele é um filme também que, como a gente tá falando de Suspiria, é um filme muito artístico, né? Sim. Tem isso, gente. Vamos falar sobre muitas coisas aqui nos próximos programas, né? O terror, ele está presente em diversas nuances nas nossas vidas, mesmo quando não quer dizer que é terror. Sim. E ele é um filme onde ele é uma escola de dança de balé / bruxaria, onde estão acontecendo as coisas. E aí, por ele ser um filme muito artístico, onde ele está mostrando a dança, ele tem essas duas nuances, né? Da música como dança, das garotas estarem ali, das meninas estarem ali, e depois ele tem uma mudança pra bruxaria. Exato. Que muda completamente o clima. E no primeiro Suspiria ainda é um balé clássico. No segundo, o que eu achei interessante é que é o balé contemporâneo e tal, que eu acho que teve até mais a ver, assim, né? Então, o que eu gosto do Suspiria é isso, que eles pegam esta fase psicodélica com o rock também, que é tido como psicodélico, né? Que é o rock progressivo, né? Bastante. E tem também, né? Ó, você que tá em casa aí, né? Pega aí, né? Olha só. Tem também aqueles efeitos, aquelas trilhas, que mesmo que a pessoa não tenha assistido filme de terror, ela vai reconhecer. Sim. Né? E eu acho que um clássico que a gente pode trazer aqui, que eu tenho certeza que está na sua lista, e que mesmo que a pessoa não tenha assistido, ou tenha assistido um ou outro, é o Halloween. Halloween, sim. Né? Editor, por favor. O Halloween, a questão do Halloween é a repetição, né? Aquele sonzinho repetitivo que você fica assim e você tá ali parado. Ou às vezes ele não tá fazendo nada, ele tá atrás do varal. Ele tá atrás do varal. E aí começa a música. Ou ele está andando, né? Porque aquele homem nunca corre, eu não sei que magia é essa. Todo mundo correndo, feito maratonista, e aquele homem só está caminhando, mas ele chega antes. Ele chega antes de geral, assim. O que é interessante também. E também é uma trilha que eu acho que também é interessante do Halloween, porque ele não é uma trilha complexa. É uma trilha muito simples, né? Ele tem um marcador, né? Ele tem cada filme tem suas trilhas, né? Principalmente do Rob Zombie, que vai puxar já mais pro rock e pra uma outra pegada. Mas falando no geral de Halloween, esse efeito, né? É só um pianinho. E aí, seja qualquer filme, qualquer diretor que faça esse filme, esse efeito, ele entra. E aí a gente já sabe de quem estamos falando. Porque isso não é que não apareça o Mike Myers, que é o nosso vilão queridíssimo desse filme. Antes dele chega a música. E eu acho que é interessante também porque essa questão da sonoridade faz com que a gente fique tenso antes de ver a própria imagem, né? Exatamente. Que a gente já associa automaticamente do ele vem aí. Né? Pra você ver como que as trilhas, como que o efeito, como que a edição desse programa é feito pensado em quem tá assistindo, quem vai absorver isso. Exato. E se a pessoa vai sentir medo ou não, né? Porque a trilha, ela tem esse efeito tanto do silêncio de incômodo, né? Quanto ela mais gritante para nos fazer aquele susto, né? Dar o jump scare, dar essas puladas, dar esse sentimento. Uma coisa que me irrita do jump scare é quando é barulhinho que fala vai acontecer alguma coisa e nada acontece. Isso daí é meio frustrante pra mim, isso daí me dá um ódio, assim, que eu falo, pô, cara, eu me preparei psicologicamente pra isso, né? Entendeu? Eu tava esperando por esse momento, por que não aconteceu? Triste, né? Outro que eu ia falar também aqui, ó, que eu anotei, It a Coisa. Por quê? O It a Coisa tem muitas coisas que lembram uma trilha de infância. A musiquinha do palhaço, as coisinhas. Não é uma música, óbvio que tem algumas coisas, mas não é uma música que tá projetada pra causar um medo. Mas causa medo porque tá vinculada ao Pennywise, né? O It, pra quem não lembra,
é o Palhaço Assassino, né? Que é do Stephen King. Bem lúdico, né? A sua trilha, os seus elementos, né? Então ele leva essa questão aquela música que foi feita, não foi feita necessariamente pro terror, mas a gente associa pelo medo, né? O Pennywise, pra quem não sabe, é a história de 5, né? São 5? 5 jovens crianças aí que estão vivendo aí a vida, de repente eles descobrem que tem uma maldição aí que cada não sei quantos anos acontece, né, que é cíclico, e aí a criança resolve se aquietar? Não. Aí a criança resolve falar, nossa, vamos pegar este bichão. Adoro. Né? E aí, nisso tem o It a coisa, né? Porque, na verdade, é um monstrão que se transforma em palhaço, né? Não é que ele é um palhaço assassino necessariamente, né? Ele é um bicho que se transforma num palhaço. Porque palhaço, querendo ou não, é o que atrai as crianças. Nem todas. Essa pausa foi muito boa. Nem todas. Nem todas as crianças, E mas adultos. a intenção era essa. Tem alguma trilha, Jéssica, que tenha marcado você? Não só por você gostar de terror, entendeu? Alguma trilha que marcou e hoje em dia, se você escutar, você lembra e te dá um arrepio e te faz pensar de novo? A do Exorcista. É uma trilha que a gente até falou no programa anterior, né, sobre o Exorcista, que é basicamente uma menina que tá possuída pelo demo. É uma trilha que é um tecladinho, né, sempre tecladinhos, né, repare bem. Sempre tem. tecladinhos. Clim, clim. Nossa. Mas eu acho que é uma trilha que quando eu ouço, já me remete tudo que vai acontecer. E é uma trilha que não é que ela acompanha, assim, o filme inteiro, mas não é que ela necessariamente toca o filme inteiro. Mas ela toca em momentos muito importantes, sabe? Quando eu vejo o padre e toca aquela trilha, aí eu já lembro, me remete a muitas coisas, né? E pra você, qual que é uma trilha que... Nossa, uma trilha que me marcou muito. Bem, eu acho que uma trilha que ela é um efeito e ela é trilha ao mesmo tempo. E ela está no nosso imaginário, tanto para quem gosta de terror quanto para quem não gosta, mas que ela nos lembra e que me diverte é o Tubarão, a trilha do Tubarão do Putz, Steven Spielberg. sensacional. Então, ele tem, assim, além de toda a concepção do filme, de se utilizar um animal que é comum, né, que é um tubarão, e colocar no nosso imaginário o terror que ele provoca, além de ter um terror, já existe esse terror da gente de um medo de ser um animal. A mesma sensação que você tem do padre. Sim. Né, com o efeito do padre. Mas eu acho que o Tubarão ainda é mais abrangente que se a gente vê uma cena que tem fundo do mar... E aí tocou aquela música, você fala, putz, alguém vai morrer, hein? Alguém vai morrer. E assim, e a trilha do Tubarão, o filme do Tubarão, ele também me traz algo lúdico, porque ele é simples, né? Ele tem toda a produção do filme, tem toda a trilha do filme, que eu não vou lembrar específica agora, gente, mas o efeito do tubarão, que é aquele taran, taran, sim, taran, taran, taran. Não tem como você ouvir aquilo e não sentir, sabe? Eu tô em terra, eu tô aqui. Sim. Se começar a tocar agora, eu vou começar de novo, Nossa, né? Ele tá vindo, sabe? Vai aumentando, né? Ele foi produzido. É uma coisa muito simples, produzida para nos levar a essa ansiedade, esse medo. Tem uma coisa assim, nessa trilha, eu sou caiçara, gente, eu adoro mar, adoro água. E as minhas irmãs também são caiçaras, mas elas sempre morreram de medo. E quando a gente era criança, a gente ia pra praia, a gente entrava na água, né? Aí eu ficava cantando assim atrás delas. Taran, taran, taran. E aí elas saíam correndo, sabe? Pra mostrar pra quem tá assistindo em casa como o terror é democrático e está nas nossas vidas. Pode gente. causar medo em geral. Medo e diversão, porque estamos aqui, né? Medo e diversão. E tem aquelas trilhas que são bonitas. Uma que eu acho que é bonita e que não necessariamente é um filme de terror, mas que tem elementos de terror, é do Labirinto do Fauno, por exemplo. Que o Labirinto do Fauno, assim como os filmes do Del Toro, né, que tem elementos de terror e de fábulas, enfim, é uma trilha muito bonita por conta disso. É uma fábula, né? Você chega lá,
é uma coisa bonita de você ver. Então, é uma trilha que não te dá um medo, mas ela acompanha aquele momento, né? Outros também, ó, que eu anotei aqui que talvez sejam interessantes, por exemplo, o da bruxa. Porque o da bruxa são temas mais medievais, uma questão mais local, que é aqui onde você localiza, né, aquele local. Se coloca, né? A bruxa também, explicando por cima, é de basicamente uma galera aí dos anos... Não sei quando, mas muito tempo atrás, né? Mas é um filme de 2015, faz pouquíssimo tempo, né, inclusive. Onde que eles são expulsos porque eles acreditam que eles são bruxos, né? Mas até então, a gente sabe que comunidades da época eram muito... Qualquer coisa, fez um chá, já é bruxaria. Não muito diferente de hoje em dia, não muito é? Diferente de hoje Só em dia. uma aba. Mas... Quando você pega a trilha deles, é uma trilha que localiza. Então, eu acho que é interessante que não traz uma trilha, talvez, atual, não traz um pianinho nem nada, porque não fazia parte deles, né? Mas ele traz os dois elementos que a gente comentou aqui, desde o efeito simples, quanto também a ausência. Sim. Porque em momentos em que não tem trilha no filme, ele tem um silêncio que incomoda. Sim, né? é um silêncio que faz sentido. Eles estão vivendo... Na fazenda, estão no mato. Eles estão no meio do mato, numa fazenda, isolados. E não é mato Brasil. Não tem arara, não tem nossos passarinhos. É seco. É seco. Mato. Né? Gente, inclusive desesperador. Eu já ficaria... Meu terror seria viver no lugar que eles vivem. Não tem nada. Né? Não tem nada, entendeu? Completo tédio. Outro também que é interessante é do Corra. Porque o Corra tem elementos mais atuais. O Corra tem músicas, né, que tem sussurros, barulhinhos e tudo mais. Eles pegam algumas músicas africanas. Então, eu acho que o interessante do Corra é uma trilha que dá um medo do caramba. E as junções dos efeitos com a trilha. The chores have become my sanctuary. Outro que eu anotei também, que eu acho que é um clássico, é do Iluminado. Porque o Iluminado, acho ele muito bem feito. Perfeito, um dos meus filmes favoritos da vida. Porque o Iluminado é um filme que eu acho que tem muito som grave. Bastante. Do nada, tá mostrando uma cena e pá, um som grave. Ele mistura música clássica com uma música eletrônica também da época, né? O Iluminado, pra quem não sabe, é de 80, né? Pra quem não sabe, o Iluminado é de um homem que ele é convidado a ser caseiro. Caseiro. Não, zelador. Isso. Zelador de um hotel, que é um hotel que fica no meio das montanhas, mas que no inverno não tem acesso, fecham acesso, porque tem muita neve. Então, ele e a família deles vão lá. Desde o começo não é um carinha muito normal, né? Quando vai Jack Nicholson... Jack Nicholson. Sou péssima na pronúncia. Ele sempre ele gosta de fazer um esquisitão, né? Ele tem uma vibe de esquisitão. Ele tem cara de esquisito. Ele tem cara de esquisito. E aí, o interessante, eu acho que do Iluminado é isso, porque às vezes são cenas que não tem nada demais. É uma cena que tá mostrando, tipo, eles na estrada e começa a música. Aquele tom grave que vai te puxando, né? Ao contrário do silêncio, né? A trilha do Iluminado, esses graves, né? Ela te puxa até demais, porque quando não está acontecendo nada, ela está ali. E aí quando você percebe que você tá assim, junto com a trilha, e ainda não aconteceu nada. Não. Só depois. Só depois que acontece a desgraça. Mas e você aí de casa? Qual é o efeito, qual é a música que você mais se lembra de ter assistido um filme de terror, claro, e ter marcado você? Sabe aquele momento que a gente vai pegar água de madrugada? Qual é a música que você escuta? Jéssica, qual é a música que você escuta quando você vai pegar água de madrugada? Psicose. Não, mentira, não é água. É quando eu estou no chuveiro, sozinha em casa. Nossa. Dá um medo, você fala, nossa, esqueci a hora do banho. 1h da manhã, vou tomar meu banho. Que saudável! Quase na hora do gaveta, né? Quando você volta do rolê também, 3h da manhã. Aí você vai tomar um banho, você começa a ouvir, né? Não, um negócio que eu faço é evitar fechar o olho. Vai cair sabão no olho, antes isso. Claro.
Ai, nada de cortina, assim, sabe, gente? Cuidado com cortina. Cuidado né? com cortina. É por isso que eu sou a favor aqui de um Duralex, né? De usar uma porta de vidro pra evitar esses problemas. Mas aí eu acho que o Psicose é um barulhinho que é um Marcante, clássico. né? Eu acho que mesmo quem nunca viu Psicose, conhece a música do Psicose, do tananana, né? E é isso, gente. Terminamos aqui mais um episódio de Sessão Macabra. Obrigada por você estar aqui com a gente. Espero que você esteja gostando do programa. Deixe sua dica, comente. Conte pra gente, tá? Qual é a música, qual é o efeito que te deixa, assim, arrepiada. Não é? Isso. E até a próxima, pessoal.